Olá, mais uma dica do dia. Hoje, com um defeito discutido na nossa área de suporte telemático. O defeito se refere a um telefone celular marca LG, modelo D805. O defeito reclamado é tela azul. Reporta o técnico que o aparelho liga normalmente. Apenas apresenta ao ligar tela azul e assim fica direto. Geralmente, esse defeito é descrito para o técnico que se trata do filtro EMI, e a solução é a sua troca ou improvisar com um jumper, processo este totalmente equivocado, mas que é feito pela maioria dos profissionais. Bem, aqui não foi o caso. O defeito ficou sendo para a placa e, portanto, para um componente eletrônico. Vou utilizar o mapa mental do curso Manutenção Celular para ilustrar a sequência utilizada para a solução desse defeito. As ferramentas que temos que conhecer para uma solução mais efetiva. Chamei de ferramentas para análise. Tenho o hábito de utilizar o mapa mental para a organização dos nossos cursos. Para quem não conhece como funciona o mapa mental, é uma ferramenta utilizada para ordenar ideias e processos. Vamos ver essa explicação num pequeno vídeo. Eu vou utilizar o mapa mental para mostrar o raciocínio que foi utilizado para elucidar o defeito do LG D805, através das ferramentas de análise. Eu considero principais 4 ferramentas necessárias para que nós possamos trabalhar a sequência lógica para a solução de um defeito. O primeiro delas é o diagrama em bloco. O diagrama em bloco, ele nos dá uma visão sistêmica de toda a PCI através do diagrama, aqui utilizado como exemplo o iPhone 6. Ele nos dá uma noção de todos os setores existentes na placa, no projeto, e com quem esses setores interagem, com quem eles estão interligados. Então, o diagrama em bloco, ele é uma ferramenta útil para que nós tenhamos uma visão sistêmica de toda a placa. A segunda ferramenta é o esquema elétrico. O esquema elétrico, ele vai mostrar para nós as conexões elétricas existente no projeto, todas as conexões entre todos os componentes eletrônicos, os conectores, LCD, touchscreen, slot SIM card, slot SD card, teclas, botões, microfones, alto-falantes, enfim, todos os componentes, todos os seus periféricos existente no projeto. Então, através do esquema elétrico, eu tenho essa visão e é utilizando ele que nós vamos começar a análise do defeito. Eu chamo de uma planta baixa esse desenho. Então, esse desenho aqui eu peguei como exemplo o conector de bateria do Moto G2, para elucidar essa minha fala. Mostra os componentes, as interligações, os valores dos componentes, quem são os componentes e com quem que ele está interligado. Então, pela análise do circuito elétrico, nós conseguimos fazer as aferições, fazer a reposição de trilhas, enfim, ele é a ferramenta básica para que nós possamos fazer análise. Outra ferramenta, layout de placa. O layout de placa, acertar aqui o número, né? Cliquei em cima aqui.
Deixa eu acertar aqui. O layout de placa, depois que é feito o esquema, a análise através do esquema elétrico, os componentes, nós necessitamos saber onde e que posição está esse componente na placa. Então nós usamos o layout de placa. Então tem aqui um layout, né? E no layout de placa nós temos toda a configuração, todo o posicionamento, toda a topologia do componente na placa eletrônica. Uma outra ferramenta. E para finalizar, a quarta ferramenta, troubleshoots. O troubleshoots, ele é conclusivo. O troubleshoots, ele é elaborado pelo projetista do aparelho. O projetista já dá toda a estrutura, todos os componentes, medições, valores, todas as informações necessárias para que nós possamos estar otimizando na hora de fazer a nossa pesquisa. Então, o troubleshoots, ele dá o procedimento de testes através do fluxograma, componentes eletrônicos envolvidos em cada defeito, defeitos possíveis, imagináveis que pode acontecer, e os procedimentos de reparo. Então, o troubleshoot é uma ferramenta excelente na nossa mão. Então, antes de nós começarmos a trabalhar mentalmente, nós temos que elaborar uma metodologia e é usado o troubleshoot. O troubleshoot, as ferramentas internas do troubleshoot é interessante porque ele vai pegar todas que nós já vimos, né? Foto da placa, o layout da placa. Então aqui ele dá nesse troubleshoot especial, ele dá a foto da placa e dentro da foto da placa ele dá os pontos de testes, os test points. E através desses test points, nessa localização, nós vamos fazer a aferição dos componentes. Depois nós vamos ter o fluxograma. O fluxograma ele é uma sequência lógica. Como que nós devemos, qual é a sequência que nós devemos trabalhar, quais são os testes, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar. E é um sistema de pergunta e resposta. Ele pede para nós fazermos uma aferição e pergunta se essa aferição é a real, sim ou não. Não, nós vamos para um determinado componente. Sim, prosseguimos testes, né? Então ele vai nos orientando e vai dando uma sequência lógica do teste para que nós tenhamos assim uma otimização na hora de fazer o teste. E para finalizar, esquema elétrico. Ele também vai dar o esquema referente àquele setor. Ele vai fechar cirurgicamente em cima daquele setor, o esquema elétrico daquele setor que é possível o nosso defeito. E ali tem os componentes, tem também os pontos de testes. Então, através do esquema elétrico, nós temos condições de saber quais são os componentes, os valores e como ele está ligado dentro daquele setor. Então é isso aí, né? As ferramentas de análise, classifico elas como 4. Aqui nesse defeito, eu trabalhei utilizando essa metodologia e ela é bacana, tá ok? Visto o vídeo, vamos começar a análise pelo troubleshoot. A pergunta aqui é feita: o LCD está OK? Não,
Testar então o TP1 se está com 1,8 volts. Testar o TP2 se está com 5,5 volts. Testar o TP3 se está com menos 5,5 volts. Chama a atenção a voltagem do TP2, que é 5,5 volts. Ora, sabemos que a tensão da bateria não ultrapassa 4,2 volts. Portanto, aqui é bem provável que tenha um conversor Buster, elevando a tensão a um patamar maior que a tensão fornecida pela bateria. Analisando o esquema elétrico, observa-se os test points, o TP1, e o TP2 e o TP3. E, através do troubleshooting, encontramos test points onde se encontram na placa eletrônica. O técnico realizou as aferições e constatou que no test point 2 não chega a tensão alguma. A partir desta informação, a observação se vira para o interior da placa, pois deverá localizar da onde parte a tensão que deveria chegar no terminal do conector. Primeiro passo, anotar o nome do terminal aqui, mais 5V5 underline DDVDH. Através da lupa do Adobe, localizar onde se encontra o terminal, mais 5V5 underline DDVDH. Encontrado o terminal, observa que o mesmo é de um conversor Buster. Para ter certeza que o defeito pode ser o próprio CI, que não está enviando a tensão de 5,5 volts, o técnico deverá aferir a tensão no capacitor que se encontra na linha de alimentação, capacitor C9016. Aferindo e não resultando a tensão devida, fica claro que o defeito está no CI Buster. Também checar o indutor L9002, que pode estar alterado. Mas, estando também o indutor OK, resta apenas o CI Buster. O primeiro procedimento é fazer uma ressolda no componente, pois poderá ser uma solda fria. Não resolvendo, o procedimento é a troca do componente. Aqui é visto o circuito como ele é na placa eletrônica do telefone celular. Destacando numa imagem maior, podemos ver o CI Buster, o 9002, o indutor L9002 e os capacitores C9016 e C9018. Aqui termina mais uma dica do dia. Agradeço a sua atenção e espero vê-lo em outra dica do dia. Obrigado.